Todos sabemos que a economia tem um papel, talvez, vamos ver, preponderante na corrida eleitoral do ano que vem. O que pensa Sérgio Moro, mais novo candidato à presidência, sobre economia? Vamos então conversar ao vivo, Raquel Landim, nossa analista de economia, e eu, com o economista, ex-presidente do Banco Central, o professor Afonso Celso Pastore. Foi anunciado essa semana o professor Pastore como conselheiro econômico do ex-juiz Sérgio Moro. Obrigado por participar, professor Pastore. Nosso boa noite, Raquel e eu. Nossa primeira pergunta imediatamente. Até aqui não temos uma ideia muito exata do que o ex-juiz Moro pensa, por exemplo, sobre privatização da Petrobras, abertura da economia, reforma administrativa que acabe com os privilégios do judiciário, onde até aqui ele passou a vida dele. O senhor já sabe? Eu transmito ao juiz Moro o que eu penso a esse respeito. Quer dizer, nós estamos dialogando, discutindo, nós concordamos sobre muitos aspectos. Deixe-me colocar uma questão que você colocou logo no começo, William, que é sobre a questão da Petrobras. Qual é a minha visão a respeito disso? Petrobras não tem nenhuma razão para ter todas as refinarias, o monopólio das refinarias de refino de petróleo no Brasil. Isso pode ser feito pelo setor privado com muito mais vantagens. Ela não tem nenhuma razão para ter uma rede de postos de distribuição de gasolina. Isso pode ser feito com vantagem pelo setor privado. Ela tem um conhecimento geológico muito importante. Ela pode, no fundo, ser uma das perfuradoras de petróleo para produzir petróleo. Para poder fazer isso, ela precisa de capital. Furar no pré-sal não é uma coisa trivial, é uma coisa cara. Esse capital tem que vir, em parte, do governo, mas o governo não tem condições de capitalizar totalmente a Petrobras. Isso tem que vir do setor privado, através de ações, da venda de ações. E para que você venda ações, a empresa tem que ter uma governança parecida com a governança, idêntica à governança do setor privado. Ela tem que gerar lucros pela sua eficiência, tem que distribuir esses lucros. Esta é a forma de atrair capital. Ela não pode ter interferência do governo fixando preço aqui, ou nomeando diretor ali, ou colocando um diretor que, no fundo, produz algum tipo de mudança de orientação dentro da Petrobras. Quer dizer, há claramente um lugar onde cabe a privatização e outro não. Vou dar um segundo exemplo. Recentemente foi privatizada a Eletrobras. Eu converso com pessoas que no governo Fernando Henrique Cardoso participaram da privatização da Telebrás. Eu aprendo muito com eles. Eles têm uma experiência enorme. Por tudo que eu analiso e obtenho de informações sobre a Telebrás, foram colocados jabutis naquela privatização, que, na verdade, deturparam o objetivo do que seria uma Eletrobras ideal privatizada. Eu acho que uma privatização de uma Eletrobras tem que ser, mas tem que ser bem feita, não pode ser na base de jabutis. Quer dizer, essas são ideias, por exemplo, eu troquei essas ideias com o Moro. Ele concorda com isso e discute plenamente cada um desses aspectos. Quer dizer, o que me mostra que é uma pessoa interessada, é um indivíduo que, no fundo, é aberto a esse tipo de crítica, aberto ao diálogo, e que é uma coisa que anima. Quer dizer, se você quiser outro exemplo, eu te digo o que pode pensar um candidato da terceira via, e aqui vale a pena uma ligeira interrupção. Nós não sabemos se ele vai ser candidato a presidente da República. Na verdade, vamos dar um passo atrás aqui. O que está acontecendo é uma tentativa de construir uma terceira via que seja viável. Você tem várias pessoas construindo muros e colocando tijolo. Você tem gente do PSDB, como é o caso do Leite, como é o caso do Dória. Você tem gente do Podemos, como é o caso do Moro. Você tem o Mandetta, você tem o Luiz Felipe Dávila. Você tem uma série de pessoas que têm em comum muito mais visões sobre o Brasil do futuro do que divergências. É muito natural que essas forças se unam para, no fundo, criar uma alternativa aos extremos. Professor Pastore, e só para encerrar... Oi.
Não, eu queria concentrar na figura do Sérgio Moro e dar a oportunidade da Raquel fazer a próxima pergunta, se o senhor permite. Pois não, claro. Vamos lá, Raquel. Professor, boa noite. O senhor estava descrevendo essa vontade de construir a terceira via e as conversas que o senhor já teve com o Sérgio Moro, no qual o senhor coloca o seu posicionamento sobre a não ingerência na Petrobras, a necessidade de uma privatização correta da Eletrobras, mas eu vou insistir um pouquinho na pergunta do William. O que o senhor acha que Moro já aprendeu dessas conversas entre vocês dois? Bom, eu tenho uma certa experiência, eu não quero ser arrogante aqui, Raquel, eu quero que você me entenda, por favor, de uma forma tranquila. Eu tenho experiência de diálogo com clientes, com alunos, em discussões em seminários internacionais, com pessoas em outras línguas. Quando você estabelece um diálogo dessa natureza, você imediatamente detecta se existe do outro lado uma recíproca, se existe do outro lado uma capacidade de, quando você comete um erro, quando você dá uma visão que está incompleta, a pergunta do indivíduo que te faz te corrige aquela visão, ou ele te adiciona algum tipo de informação. Isso é uma coisa que eu tenho que é minha. Quer dizer, nos diálogos com ele, eu não tenho dúvida de que ele tem. Ele sempre ficou escondido atrás da figura de um juiz. E o juiz não fala, o juiz não se exprime, o juiz julga. Ele tem que pegar os autos, tomar uma decisão, condena, absorve. Quer dizer, essa é a função dele. Ele não entra num debate público. Quer dizer, ele está tendo a oportunidade de fazer isso comigo, eu estou tendo o privilégio de poder debater, discutir com ele. Eu te digo o seguinte, tem uma capacidade de reflexão sobre os problemas do Brasil que realmente é excepcional, é muito boa. Nós vamos testar isso, vamos ver como é que ele se comporta daqui para frente. Vamos ver, professor Pastor, porque a descrição que o senhor faz do ex-juiz Sérgio Moro é interessantíssima. É uma pessoa que passou a vida dentro de uma instituição pública que é o judiciário. É uma instituição muito especial, muito ciosa das suas prerrogativas. Concentra um regime de privilégios que sucessivos governos não conseguiram abolir. O senhor está descrevendo, em outras palavras, o senhor está usando aqui quase uma imagem bíblica de Saulo diante de Damasco que se transforma em Paulo. O que, na experiência de vida e formação do ex-juiz, faz o senhor, professor Pastor, acreditar que ele incorpora as lições de economia que o senhor está querendo dar e cuja ênfase, o senhor deixou isso claro, é na iniciativa privada? Deixa eu te dizer, William, existe uma coisa que chama livro. Existe uma outra coisa que se chama baixou o custo da informação no mundo. Hoje em dia eu estou sentado aqui nesse meu escritório há 1 ano e meio, trancado devido a essa questão da Covid. Eu tenho acesso à Itália, à Alemanha, aos Estados Unidos. Existe uma imprensa inteligente, livre, com pessoas como você, como a Raquel, que no fundo discutem, colocam os problemas. As pessoas ouvem, absorvem, meditam. O indivíduo pode estar trancado dentro de um claustro. Se ele tiver um acesso à informação que está no mundo e usar o seu cérebro para poder processar esse tipo de informação, ainda que ele tenha ficado dentro do claustro a vida inteira, ele pode ser um indivíduo que conhece bem o mundo. Quer dizer, a informação é livre, ela não tem mais custo hoje em dia. Talvez vocês não consigam avaliar direito o papel importante que vocês têm na formação das pessoas quando vocês livremente discutem todos esses assuntos todas as noites e fazem esse tipo de pergunta indigesta que vocês estão fazendo para mim poder, no fundo, dar uma informação precisa para os nossos ouvintes. Tem mais perguntas indigestas. Agora é a vez da Raquel, professor. Professor, evidentemente, por tudo que a gente assistiu nesses últimos anos, o ministro Paulo Guedes errou no seu diagnóstico de que o presidente Jair Bolsonaro podia ser um agente transformador na economia brasileira. O senhor tem medo de cometer o mesmo erro? Deixa eu te dizer, eu jamais seguiria a cartilha que supostamente o presidente Bolsonaro deveria ter seguido. Eu vou permitir uma digressão.
Aquilo é um velho liberalismo do von Hayek, que foi o consultor da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan naqueles programas de privatização que ambos fizeram. É o liberalismo do professor Milton Friedman, que foi professor do Guedes lá em Chicago, e que, junto com von Hayek e com outros liberais, construíram a Sociedade de Montpellier. Quer dizer, esse é um tipo de visão do mundo que é muito diferente da visão do mundo minha e que eu estou aprendendo, que é a visão do ministro Moro, que é uma visão muito mais próxima do capitalismo na versão europeia. Quer dizer, Estados Unidos, eu estava recebendo hoje um gráfico de um grande empresário que mostra que a renda total dos 60% menos ricos nos Estados Unidos é igual à renda do 1% mais rico nos Estados Unidos. Ela veio caindo, a renda dos mais ricos passou. Na mão de 1% dos Estados Unidos tem tanto quanto 60% dos Estados Unidos tem de renda per capita. É um país que colocou a empresa no centro, o único objetivo da empresa, isso o Milton Friedman dizia, é produzir lucro. Ela não olha para a sociedade, ela não olha para a distribuição de renda, ela não olha para o bem-estar da sociedade. Ela diz o seguinte, diziam eles, os friedmanianos e o professor von Hayek, o grande objetivo social da empresa é o lucro, nada mais. Dentro dessa meritocracia, quem progride, progride. Quem não progride, fica à margem. Eles são mais ricos, eles não têm esse tipo de problema. O Brasil é um país pobre. Nós temos uma pobreza absoluta enorme. Nós temos um volume de desemprego muito grande. Você não pode ter um Estado mínimo, pequenininho, no qual o Estado não ofereça seguros para a sociedade. Quando você tem uma recessão, você tem que ter habilidade de ter feito uma política fiscal que te dá liberdade de usar a política fiscal contracíclica. Nós não podemos fazer isso hoje no Brasil porque nós estamos presos numa crise fiscal. Quer dizer, você tem que ter capacidade de gerar recursos que você transfere para aqueles que não têm acesso e não terão chance. Como a Bolsa Família foi um grande passo nessa direção. O modelo do Bolsa Família é um excelente modelo, ele precisa ser estendido e nós temos que, no fundo, o Brasil, tem que, no fundo, encontrar formas de colocar mais gente na direção de ter o avanço que as pessoas que foram beneficiadas pela Bolsa Família têm. Se eu olhar para os nórdicos na Europa, se eu olhar para a Suécia, para a Noruega, se eu olhar para países daquela área, eu vejo muito mais disso do que eu vejo nos Estados Unidos. O modelo liberal que o Bolsonaro tentou seguir aqui no Brasil é o modelo do Trump. É um modelo de um país que, no fundo, fez isso ao longo do tempo, nem sempre fez isso. Quando o Roosevelt foi presidente e fez o New Deal, os Estados Unidos tinham uma visão muito mais próxima da social-democracia. Tanto que existem classificações de scholars reputados que dizem o seguinte, quando no tempo do Roosevelt, naquele momento do New Deal, quer dizer, os Estados Unidos eram um capitalismo social-democrático, que é o tipo do capitalismo europeu de hoje. Professor, é fascinante como o senhor traça esse arco histórico para destituir o tal do liberalismo raiz das circunstâncias de um país pobre e desigual como o Brasil. Mas eu tenho a sensação, professor Pastore, que todo mundo que está nos acompanhando neste momento faz a seguinte pergunta. Bom, professor Pastore, o que é então que o senhor recomenda a Moro para fazer o Brasil voltar a crescer? O que eu recomendo a qualquer indivíduo da terceira via que seja eleito, em primeiro lugar, ele tem que ter um regime fiscal responsável, que obedeça a uma coisa que se chama restrição orçamentária. Ele tem que inverter, em vez de fazer um negócio top-down, ele tem que fazer uma coisa bottom-up. Tem que começar a olhar quais são os gastos que o governo tem que fazer que realmente têm grandes retornos sociais. E aí eu faço questão de dizer, não é um retorno privado, não é um retorno que beneficia um ou outro, ele tem que beneficiar a sociedade como um todo, e existem critérios econômicos para determinar isso. Você tem que ter um bom investimento em educação, um bom investimento em saúde,
um bom programa de combate à pobreza e reduzir ao mínimo o outro tipo de gastos que você tem para poder fazer investimentos em capital humano, investimentos na economia. Se você não pode ter um governo que tenha o programa de ajuste fiscal como a sua finalidade última. A política fiscal é a condição necessária para poder criar todas as demais condições nas quais o país cresce. E crescer por crescer, como Estados Unidos, não vale a pena. Você tem que crescer e ser mais justo na distribuição. Aí você tem que fazer reforma tributária, você tem que vencer grupos de pressão que são contrários. Te dou um exemplo. Por exemplo, lá na mão do deputado Baleia Rossi, um projeto que cria esse imposto sobre bens e serviços, que une o ICMS, o IPI, o PIS, COFINS, tudo isso, e cria um IVA, um imposto sobre valor adicionado grande. Bom, isso que seja coletado no destino, não na origem, com liquidação em dinheiro, não em crédito, que não são nunca passíveis de serem recuperados. Se você conseguir aprovar um projeto como esse, não somente você elimina o incentivo dos governadores a fazerem guerra fiscal, que é uma coisa que, no fundo, distorce a alocação, como você cria condições de poder abrir a economia ao setor externo, tirando o protecionismo não só de tarifas, mas aquele protecionismo que incide sobre a lei do similar nacional, a reserva de mercado, expor à indústria brasileira, que está parada há muitos anos, a capacidade de inovar, de trazer mais competição, com condições de competir com uma reforma tributária bem feita. Isso tem que ser feito, isso é necessário que seja feito. Quer dizer, como é necessário que seja aberta a economia ao setor externo. Essa não é a visão minha, não é a visão do Moro, por tudo que eu consegui discutir com ele. Esta é uma visão que é comum na terceira via. Quer dizer, os candidatos na terceira via, quer dizer, cada um tem uma ênfase um pouco maior de um lado, um pouco maior do outro, mas essa é uma visão que é muito mais da maioria dos brasileiros que querem o setor privado ser eficiente, que querem realmente as regras da economia de mercado e que querem o crescimento e um pouco mais de justiça. Tem que, no fundo, descobrir como se criar isso. O senhor concluiu, né? Vou pedir para a Raquel fazer a nossa última pergunta, professor. Perdoe. Professor, o senhor enfatizou diversas vezes a necessidade desse capitalismo justo, que se preocupe com as desigualdades sociais. E no discurso de entrada para o Podemos, o ministro Sérgio Moro chegou a falar de uma força-tarefa de combate à pobreza. O que o leva a crer que seria possível agora acabar com a desigualdade social, coisa que nenhum governo conseguiu? Deixa eu te dizer, eu conheço economistas que estão trabalhando nesse assunto a sério. Um deles é o PB, o Ricardo Paes de Barros, que está no INSPER e tem feito um trabalho magnífico a esse respeito. Outro, para não ficar num só, e não ficar só no INSPER, eu vou para a Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, eu pego o Fernando Veloso, aliás, volto para o INSPER com o Marcos Mendes, que está lá junto com eles, com o Vinícius Botelho, que está lá com eles, que também tem um programa de acabar com a pobreza, surpresa, dentro do teto de gasto. Dentro do teto de gasto. Esse programa está na mão do senador Tasso Gereissati, parado lá. É um belíssimo programa. Ele não foi sequer cogitado pelo atual governo. É possível fazer isso. Sabe quanto custa acabar com a pobreza no Brasil? Custa muito pouco. A única coisa que você tem que fazer é usar o dinheiro direito. Em vez de usar o dinheiro para emendas parlamentares, 16 bilhões, usa isso mais para combater a pobreza. Quer dizer, não precisa dar calote imprecatório, não precisa fazer um fundo partidário imenso, que, no fundo, atende a interesses do establishment político, que, no fundo, vamos dizer, extrativista com relação a recursos que existem dentro do país. Eu acho que tudo isso é possível. É mais fácil acabar com a pobreza do que abrir a economia ao setor externo. Você vai ter que encontrar forças políticas para ter esse tipo de apoio.
aí você não está mais no meu campo. O meu campo para dentro da economia, isto é, de quem ganhar a presidência da República.